O Japão acabou de dar à Ucrânia um olho onisciente no céu, que vai transformar sua abordagem para a guerra contra a Rússia. Putin está tremendo nas botas e deveria estar. Graças ao Japão, a Ucrânia agora pode atingir a Rússia com mais força do que nunca. E tudo se resume a 3 palavras: radar de abertura sintética ou radar de abertura sintética. Em 22 de abril, o Japão anunciou que fornecerá inteligência via satélite para a Ucrânia, usando seus satélites radar de abertura sintética. Essa inteligência complementaria as imagens e dados de satélites geoespaciais que a Ucrânia já recebia de outras nações, representando uma grande mudança na cooperação do Japão com a Ucrânia. A nova voz da Ucrânia destacou em seu relatório que, segundo o grupo de monitoramento do Deep State, esta é a primeira vez que o Japão coopera neste nível, referindo-se à decisão tomada. Os dados serão fornecidos pelo Instituto Japonês IQPS. Os sistemas IQPS foram integrados às plataformas de inteligência da Inteligência Militar Ucraniana, Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Eles serão responsáveis por fornecer imagens inéditas do campo de batalha, algo visto apenas de forma limitada anteriormente. Para responder, primeiro precisamos entender o que é radar de abertura sintética. Segundo a ISAI, o funcionamento do radar de abertura sintética difere dos satélites convencionais. Esses satélites são enviados para a órbita terrestre, equipados com câmeras poderosas para tirar fotos. Isso os deixa vulneráveis às condições climáticas. Se houver nuvens, um satélite comum não consegue captar imagens do solo. Além disso, as imagens retornadas, apesar da alta qualidade, são ampliadas a um ponto onde é difícil identificar equipamentos ou veículos específicos. Além de confirmar a presença deles no local, o satélite apontando sua câmera para as mudanças do radar de abertura sintética é revolucionário. A ISAI diz que um radar de abertura sintética funciona enviando pulsos de radar discretos de uma antena incorporada ao satélite diretamente para o solo. Esses pulsos criam ecos, com cada um desses ecos criando dados que são enviados de volta ao satélite. Com esses dados, o satélite gera imagens de alta definição da superfície terrestre, mesmo com cobertura de nuvens ou obstruções que impediriam um satélite tradicional de fotografar. Segundo o youtuber Wes O'Donnell, o radar de abertura sintética é como um sonar para satélites, gerando imagens mais nítidas e atualizadas do que as de satélites tradicionais ao relatar a decisão do Japão. Ao comparar duas imagens radar de abertura sintética do mesmo local em diferentes momentos, é possível identificar mudanças como marcas de pneus, solo deslocado e até veículos se movendo sob camuflagem. A Ucrânia tem acesso total às informações, graças ao Japão, que forneceu o que pode ser a arma mais crucial do país contra a Rússia. As forças de Putin não podem mais se esconder ou usar o clima para mover equipamentos sem serem detectadas. O novo sistema de vigilância da Ucrânia detecta tudo em tempo real, o que significa que a Rússia enfrenta uma resposta imediata a cada tentativa de ação. Quanto a como o Japão conseguiu colocar as mãos nessa tecnologia, tudo se resume à inovação interna. O conceito de radar de abertura sintética não é nada novo. No entanto, é caro para implementar, com a ISAI apontando que um único satélite radar de abertura sintética pode pesar tanto quanto 1.000 quilos. Colocar um nos céus é um desafio, sem falar em lançar uma matriz completa. Mas a IQPS do Japão já superou esse problema. Segundo o site do governo japonês, a IQPS está entre as 5 únicas empresas privadas globais que desenvolveram, operaram e capturaram imagens com satélites radar de abertura sintética, que são bem menores e mais econômicos do que os citados pela ISAI. Cada satélite da IQPS pesa apenas 220 libras e tem um custo muito menor que um satélite radar de abertura sintética maior, capaz de capturar imagens com resolução de apenas 18,1 polegadas. Isso é suficientemente próximo para identificar veículos, tendas e equipamentos militares específicos. Graças ao radar de abertura sintética, a Ucrânia agora pode identificar tudo isso, independentemente de ser um dia claro ou seu território estar sendo açoitado por uma tempestade de neve, não faz diferença. A Ucrânia tem acesso contínuo às atividades das tropas russas no solo, graças ao Japão. IQPS e radar de abertura sintética. E em breve o IQPS terá muitos desses satélites nos céus.
Em 14 de março, a Rocket Lab confirmou o lançamento bem-sucedido de um radar de abertura sintética para uma empresa japonesa. Segundo o Space News, a Rocket Launch informou que este foi o primeiro de 8 lançamentos contratados para a IQPS. 6 desses lançamentos estão previstos para 2025, indicando que a nova vigilância aérea da Ucrânia será ainda mais reforçada neste ano. Os outros 2 estão programados para 2026. O lançamento de março também seguiu um lançamento separado de um satélite radar de abertura sintética da IQPS em dezembro, 2023. O que significa que, até o final de 2026, a Ucrânia terá cerca de 10 desses satélites, gerando imagens de campo de batalha para ela. E fica pior para a Rússia. O Japão não é o único país que deu à Ucrânia acesso à tecnologia radar de abertura sintética. Segundo a United 24 Media, a Ucrânia está colaborando com aliados como Alemanha, Itália e Finlândia para obter imagens radar de abertura sintética. No último caso, a Finlândia permite que a ISAI Radar de Abertura Sintética Tech, empresa que explicamos como funciona o radar de abertura sintética, forneça suporte direto à Ucrânia. Os 3 países mencionados têm fornecido ajuda militar direta à Ucrânia desde a invasão de Putin. Segundo o Instituto Kiel, a Alemanha comprometeu 18,044 bilhões de euros em ajuda, principalmente militar. Itália e Finlândia são doadores menores, embora ainda tenham dado bastante. 1 bilhão e 59 milhões de euros da Itália e 3 bilhões e 17 milhões de euros da Finlândia. Os 3 contribuíram como parte de sua participação na União Europeia. A organização já deu mais de 138 bilhões de euros para a Ucrânia até agora, mais do que os Estados Unidos, com mais 122 bilhões de euros ainda a serem alocados. O Japão também tem sido generoso, sendo atualmente o 5º maior doador da Ucrânia, atrás dos Estados Unidos, da América, União Europeia, Reino Unido e Alemanha. Contudo, a diferença é que quase nada do que o Japão forneceu foi apoio militar direto. O Japão já forneceu 1,74 bilhão de dólares americanos em ajuda humanitária e cerca de 10,6 bilhões de dólares americanos em ajuda financeira, segundo o Instituto Kiel. Agora, está entregando imagens de satélites que sabe que a Ucrânia vai usar para fins militares diretos. E isso nos leva a por que Putin está tão assustado com o que o Japão acabou de dar à Ucrânia. Os satélites SARS são tão poderosos que fazem Putin tremer nas botas. Mas não é apenas sobre isso. É também sobre o significado dessa decisão para o futuro da guerra na Ucrânia. O SARS é o mais recente apoio militar direto que o Japão está fornecendo à Ucrânia, evidenciando o crescimento desse suporte. Desde a invasão da Ucrânia por Putin, o Japão tem se aproximado gradualmente do inimigo russo. Além do significativo compromisso financeiro, o Japão presidiu o G7 durante todo o ano de 2023. Nesse papel, assegurou que as nações do G7, Canadá, Itália, Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos da América, focassem no objetivo principal. Quando se tratou da Ucrânia, por exemplo, o ex-primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou o apoio de sua nação à Ucrânia ao realizar uma visita de Estado ao país. A primeira visita de um líder japonês a uma zona de conflito desde a Segunda Guerra Mundial, segundo a Dentons. Em fevereiro de 2024, Tóquio sediou a Conferência Japão-Ucrânia para a promoção do crescimento econômico e reestruturação. Essa conferência marcou outra evolução na relação bilateral, resultando na assinatura de mais de 50 documentos de cooperação entre os setores público e privado dos 2 países. O apoio seguiu crescendo em agosto de 2024. O Instituto Polonês de Assuntos Internacionais informou que o Japão é o primeiro país não membro da OTAN a assinar um acordo de segurança bilateral com a Ucrânia. Isso marcou, novamente, uma evolução na relação. Nesse acordo, o Japão se comprometeu a fornecer à Ucrânia armas não letais, além de ajuda humanitária e econômica. Além de aprofundar o diálogo com a Ucrânia sobre questões de segurança que afetam os 2 países. O Japão já estava fornecendo grande parte desse tipo de ajuda à Ucrânia. A consagração empapelada foi outro golpe para Putin, pois ele enfrentou mais uma nação se posicionando formalmente ao lado da Ucrânia. Recentemente, surgiram indícios de que o apoio japonês à Ucrânia está crescendo. Em 16 de abril,
A United 24 Media relatou que o Japão fornecerá 30 novos veículos militares para a Ucrânia, 6 dos quais já foram entregues em 10 de abril. Isso se soma aos 101 veículos que o Japão já havia doado, sendo todos os 6 veículos utilitários leves do tipo Mitsubishi L200. Novamente, vemos o Japão mantendo sua posição quando se trata de fornecer equipamento militar não letal. Porém, não podemos desconsiderar que esses veículos possuem finalidade militar. Mais detalhes em breve. Em 8 de maio surgiram notícias de mais apoio do Japão à Ucrânia. O Japão forneceu à Ucrânia ferramentas de alta precisão para a inspeção de infraestrutura de transporte danificada. Essas ferramentas são cruciais. Cada ponte, estrada e ferrovia destruída pela Rússia prejudica a logística ucraniana. Avaliar o dano à infraestrutura de transporte é o primeiro passo para descobrir como consertá-la. Vemos um padrão claro. O Japão, conhecido por sua neutralidade em conflitos globais, está agora apoiando integralmente a Ucrânia. Isso é ruim para Putin. Significa que um país influente no Indo-Pacífico o considera uma ameaça a ser eliminada. Com o acesso aos satélites radar de abertura sintética, que o Japão acabou de conceder à Ucrânia, vemos mais uma evolução na relação entre os dois países. Graças a essa tecnologia, soldados russos vão morrer. O Japão pode ainda não estar fornecendo as armas que a Ucrânia usará para causar essas mortes. No entanto, estão assegurando que a Ucrânia receba todas as informações necessárias para otimizar a eficácia de seus ataques. Isso nos leva de volta ao ponto mencionado, que será abordado posteriormente. O crescente apoio do Japão à Ucrânia, incluindo os recentes satélites radar de abertura sintética, indica uma nação em transformação cultural. Wes O'Donnell toca neste assunto em seu vídeo no YouTube. Isso não é algum gesto de boa vontade sem sentido. O Japão nunca fez isso antes, ele diz. Nem para os Estados Unidos da América OTAN ou qualquer outro, mas fizeram isso pela Ucrânia. Por quê? Porque a guerra da Rússia está mudando velhos hábitos rapidamente. O'Donnell está certo. Na Europa, vimos sinais claros dessas mudanças de hábitos, onde a OTAN concordou em elevar seus gastos com defesa para 5% do produto interno bruto. Exércitos europeus se fortalecem em preparação para o que alguns veem como uma guerra inevitável contra Putin e as forças invasoras russas. Mas o Japão estaria isolado dessa guerra. Oceanos inteiros o separam da Rússia, indicando que provavelmente não há motivos para se preocupar com ataques russos ao território japonês. O Japão poderia ter ficado de fora desta vez, como fez tantas vezes antes, mas não o fez. Em vez disso, como O'Donnell aponta, os velhos hábitos do Japão estão morrendo com dificuldade. Outrora satisfeito em ser neutro, o Japão está se tornando uma potência militar. Seu apoio à Ucrânia é um sinal dessa mudança. Há vários outros, conforme aponta Riley Walters, repórter do GIS em artigo de 27 de maio. O Japão é um vizinho da Rússia, apesar de separados por água, e também faz fronteira com a China e a Coreia do Norte. Ambos são aliados da Rússia e ameaças ao Japão no Indo-Pacífico. Segundo Walters, o Japão observou passivamente a modernização e expansão do exército chinês. Viu a Coreia do Norte, ainda isolada, formar parcerias de segurança com a Rússia. A combinação das ameaças emergentes fornece um argumento convincente para o Japão reavaliar suas políticas de segurança vigentes desde o pós-guerra. Entre as revisões, destaca-se a criação de uma estratégia de defesa nacional, na qual o Japão muda de sua abordagem defensiva passiva de décadas para uma postura proativa visando dissuadir possíveis ameaças. Com essa mudança, os gastos com defesa do Japão aumentaram significativamente, atingindo 48,2 bilhões de dólares em 2023. Em 2024, esse número subiu para 55 bilhões e 300 milhões. Um aumento que representa o maior aumento anual nos gastos militares do Japão desde 1952. O artigo 9 da Constituição do Japão, que enfatiza a renúncia à guerra, está perdendo força como meio de autodefesa do país. O Japão teria comprado 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk dos Estados Unidos da América por 2,35 bilhões de dólares, se não estivesse sério em mostrar a certos países, incluindo a Rússia, que está pronto para lutar se necessário. O Japão também tem se ocupado com a cooperação em segurança. Além do acordo de segurança previamente mencionado com a Ucrânia, assinou acordos de acesso recíproco com vários outros países, incluindo o Reino Unido, a Austrália e as Filipinas.
Os Estados Unidos da América também são um parceiro de segurança-chave, como apontou Walters. Os Estados Unidos da América e o Japão intensificaram diálogos sobre dissuasão, concentrando-se na proteção nuclear estendida americana ao Japão. Esses diálogos agora ocorrem regularmente entre altos funcionários, incluindo ministros e secretários. O ponto é que o Japão se tornou mais do que um parceiro silencioso para a Ucrânia, fornecendo ajuda humanitária e financeira enquanto evita se envolver diretamente. O Japão não concordou em enviar armas para a Ucrânia, mas está se preparando para um confronto. O Japão pode logo considerar a Rússia uma ameaça tão grande que comece a enviar armas para a Ucrânia. Juntamente com equipamentos de apoio como veículos e informações coletadas de seus satélites radar de abertura sintética, vamos analisar o que a decisão do Japão significa para a Ucrânia. Em março, após uma reunião desastrosa entre os presidentes Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e Donald Trump, dos Estados Unidos da América, na Casa Branca, os Estados Unidos da América cortaram o acesso ucraniano à sua rede de inteligência via satélite. O corte foi breve. Em poucos dias, os Estados Unidos da América voltaram atrás. Contudo, o breve período sem acesso às imagens de satélite dos Estados Unidos da América evidenciou a dependência ucraniana da inteligência americana para atacar alvos russos. A Ucrânia continua recebendo informações dos Estados Unidos da América até o momento deste vídeo. Contudo, adicionamos esse breve aviso porque as ações dos Estados Unidos da América em março mostraram que sua relação com a Ucrânia estava abalada. Isso não significa que os Estados Unidos da América realizarão novo corte de inteligência. O incidente de março pareceu uma lição para Zelensky, a fim de trazê-lo à mesa para discutir um cessar-fogo. Os Estados Unidos da América podem suspender o compartilhamento de inteligência e, se o fizerem, a Ucrânia deve estar preparada com alternativas. É aí que entram em jogo os satélites radar de abertura sintética do Japão e os aliados europeus, anteriormente mencionados da Ucrânia. Todos estão fora da rede de satélites dos Estados Unidos da América. Então, uma decisão como a de março não afetará os satélites radar de abertura sintética. Todos continuarão a enviar imagens para a Ucrânia com ou sem envolvimento dos Estados Unidos da América. E aí está o ponto. O Japão deu mais um passo para reduzir a dependência da Ucrânia dos Estados Unidos da América em sua luta contra Putin. É suficiente para a Ucrânia não precisar dos Estados Unidos da América de forma alguma? Não! Uma Ucrânia apoiada pelos Estados Unidos da América sempre será mais forte do que uma lutando sem a ajuda americana. O Tsar do Japão cria uma rede de segurança e uma ferramenta de inteligência que permitirá à Ucrânia continuar atacando a Rússia, com ou sem o apoio dos Estados Unidos da América. A Ucrânia está indo ainda mais longe nesse aspecto espacial da guerra de Putin. Em 23 de junho, o Space News anunciou que a Ucrânia se juntou a um consórcio de países do leste europeu e nórdicos, visando arrecadar 115 milhões de dólares americanos. Os fundos seriam usados para criar uma constelação de mais de 70 satélites de imagens, fora do controle dos Estados Unidos da América, para a Ucrânia monitorar o campo de batalha. Segundo o Space News, a nova constelação Intermarsat orbitaria a Terra a uma altitude de 310 milhas. Permitindo que ela forneça imagens diárias da área entre os mares Báltico e Mediterrâneo, incluindo a Ucrânia e partes da Rússia. O radar de abertura sintética do Japão é um dos movimentos espaciais que permitirão à Ucrânia se desvincular dos Estados Unidos da América, se necessário no futuro. Por fim, há outro motivo pelo qual Putin teme tanto os satélites radar de abertura sintética japoneses, que já foi mencionado anteriormente. Esses satélites já estão conectados ao equipamento militar da Ucrânia. Isso vai além da espionagem, afirma O'Donnell em sua análise. Os dados de vídeo radar de abertura sintética agora fluem diretamente para os operadores de drones, artilharia e equipes de High Mobility Artillery Rocket System da Ucrânia. Ele informa a eles a localização dos movimentos noturnos dos russos, de um comboio ferroviário recém-estacionado e de trincheiras frescas cavadas no dia anterior. Em suma, a Ucrânia está acessando informações do campo de batalha quase em tempo real, sem enfrentar obstáculos. Não é necessário aguardar o Japão obter as imagens de satélite para transmiti-las à Ucrânia. Não há preocupação de que o Japão retenha imagens, privando a Ucrânia de ter a imagem completa. Este é um sistema de satélite radar de abertura sintética integrado que permite à Ucrânia reagir rapidamente, assim como a Rússia. A Rússia não tem nada que possa ser comparado, nem de longe.
Ela possui seus próprios satélites radar de abertura sintética, como observado por O'Donnell, porém, são antigos, lentos e nada sutis. Eles também não revisitam áreas com a mesma frequência que os satélites IQPS, que a Ucrânia acabou de receber acesso. Isso indica que as imagens russas ficam obsoletas rapidamente, obrigando o país a aguardar novas visitas para atualizar suas estratégias. Eis o real problema para Putin. Com a ajuda do Japão, a Ucrânia consegue se manter sempre vários passos à frente da Rússia. Em breve, essa vantagem resultará em mais ataques a posições-chave russas, enfraquecendo as ofensivas de Putin conforme sua invasão avança em 2025. Putin também enfrenta perdas em uma escala que teme admitir, agravando ainda mais sua situação já difícil. Entenda como as perdas russas podem ter inviabilizado a vitória de Putin em nosso vídeo explicativo. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia. Obrigado por assistir.